Fé, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E possamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 4. Vou ler do versículo 4 ao versículo 9. E Débora, mulher profetisa, mulher de Labidode, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Pison a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Oremos ao Senhor nessa noite. Para mim falou assim: irmão, tem uma boa notícia para te dar. E ele já vinha sorrindo desse jeito dele, né? E falou assim: irmã, a senhora vai ministrar. Ele falou assim: irmã, a senhora quer ministrar? Irmã, a senhora vai ministrar domingo que vem. A palavra que eu disse para ele: misericórdia. Então, em momento nenhum, eu pensei em desistir e entregar essa missão. Eu falei assim: se Deus está mandando, eu vou. Porque eu falei para Deus: tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Eu não vou me acovardar. Dá medo, irmão, dá. Mas a gente vai com medo mesmo. E aqui eu estou muito feliz com a presença da minha prima, Anda, do Gustavo, da minha tia, né, que teve um probleminha, ela teve que sair, mas Deus está no controle de todas as coisas. E o círculo de oração Mulheres Guerreiras. A minha mãe sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo círculo de oração. Eu vejo Jesus como cabeça da igreja e o círculo de oração como a coluna da igreja, porque essas irmãs que teoricamente sustentam a igreja, sustentam na oração, nas visitas, na intercessão. Essas irmãs são irmãs maravilhosas. Eu sento ali naquele segundo banco porque eu me senti muito acolhida por essas irmãs. Aleluia. E a palavra de Deus fala sobre Débora, uma mulher guerreira. A história dela é contada no livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história do povo de Israel. O livro de Juízes conta a história do povo de Israel. Ele conta a história de juízes que Deus levantou líderes para libertar o povo de Israel. O que acontecia naquela época? Israel ele não tinha um rei. Então eles ficavam meio que desnorteados de o que deveria seguir e como deveria seguir. Então eles começavam a adorar outros deuses, começavam a pecar contra Deus. E a ira do Senhor se levantava contra aquele povo. E o Senhor permitia que eles sofressem nas mãos do inimigo, que eles sofressem nas mãos dos reis das nações vizinhas. Então, quando o povo estava sofrendo, ele se lembrava de Deus. E o povo de Israel clamava ao Senhor. Quando o povo de Israel clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador, que era um juiz. Deus levantava um juiz. Para que servia o juiz? Para julgar o povo, para ensinar a lei de Moisés, para aplicar a lei de Moisés. E esse juiz, ele servia para governar e orientar o povo. E se necessário, esse juiz também ele ia para a batalha junto com o povo. E aqui no capítulo 4, conta a história de Débora. O juiz que antecedeu Débora era o juiz Eudes. Ele morreu. No início do capítulo fala que quando ele morreu, o povo de Israel voltou
permitiu mais uma vez que ele sofresse nas mãos do inimigo. E o inimigo da vez era o rei Jabim. Jabim era o rei de Canaã, da nação vizinha. Então, o rei Jabim, ele tinha um exército muito poderoso que era comandado pelo comandante Cícera. Cícera tinha um exército muito poderoso que aos olhos humanos, o exército de Israel não tinha nem chance contra aquele povo. Deus de misericórdia. Então, o que aconteceu? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pediram misericórdia. Eles passaram 20 anos sendo oprimidos pelo povo, pelo rei Jabim. Então, o que aconteceu? Eles foram até Débora. A Bíblia fala que Débora estava lá no Monte Efraim, debaixo das palmeiras. E os filhos de Israel chegaram a Débora e pediram para que Débora intercedesse por eles. E Débora se levantou e foi lá até Baraque. Chegou em Baraque e falou assim: o Senhor não já te deu ordem para você pegar 10.000 homens, para você pegar dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e até o Monte Tabor e guerrear contra esse povo? Então Baraque, em vez de dizer assim, que estava ouvindo a voz de Deus pela segunda vez, em vez de Baraque ir à frente da guerra, o que ele fez? Ele deu uma missão para Débora. Ele disse: tá bom, Débora, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não irei. E Débora não se acovardou. Débora se levantou e falou assim: certamente irei contigo, mas a honra dessa batalha não será tua. Deus entregará a cabeça, Deus entregará o comandante Cícera na mão de uma mulher. E assim eles fizeram. Assim eles foram para a batalha. E Baraque viu aquele povo, viu aquele exército morrer de um a um ao fio da espada. Baraque viu o milagre de Deus acontecer. Mas só que ainda não tinha acabado. O comandante Cícera, quando viu que o povo dele, o seu exército estava morrendo, ele desceu do seu carro e fugiu. E Baraque foi atrás dele. Cícera se escondeu em uma tenda, na tenda de Jael, que era esposa de Hebe, era mulher de Hebe, que era um queneu. Os queneus naquela época, eles viviam em paz com o rei Jabim. Então ele achou que ele se escondendo ali, ele teria paz, ele se livraria da morte. E quando ele chegou ali, a mulher falou para ela: aleluia, glória a Deus. Quando ele chegou ali, ele falou para Jael: eu vim me esconder aqui. Se chegar alguém, se chegar Baraque atrás de mim, você fala que eu não estou aqui. E Jael era uma mulher muito sábia. Ela falou assim: ó, pode deixar, vem aqui que eu vou te esconder. Pegou uma coberta e escondeu Cícera. E ele ainda pediu um copo d'água. Jael foi lá e deu um copo de leite. E ele dormiu no sono profundo. A palavra de Deus diz que quando ele dormiu no sono profundo, Jael foi lá e pegou uma estaca e cravou na sua cabeça. E na mesma hora ele chegou à morte. Então Jael correu, foi até Baraque e falou para Baraque correr até a tenda dela, que ela tinha algo para mostrar para ele. E quando chegou lá, que Baraque viu Cícera morto, ele pôde ver a vitória do povo de Israel se concluir naquele lugar. E a palavra de Deus se cumpriu, que foi pela mão de uma mulher que aquele general foi morto. Aqui, a história de Débora, achei a história de Débora muito linda. A primeira coisa que eu aprendo na história de Débora, aleluia, estou fazendo alguma coisa com esse microfone. A primeira coisa que eu aprendo com Débora é que a força da mulher de Deus está na sua intimidade com Deus. Débora, ela não foi uma líder por ambição, pela ambição pessoal. Ela não queria status, ela não queria ser governadora, que todos adorassem a ela, queria ter poder. Não, ela foi uma líder porque ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ela tinha uma vida com Deus. Ela era uma profetisa, ela ouvia a voz de Deus e transmitia para o povo. E aqui eu quero dizer para você
difícil, vá lá. Se Deus mandou, Ele é fiel para cumprir as promessas de Deus na tua vida. Ele é fiel para ir com você. Se Deus te incomodou, se Deus te chamou para ir nos presídios, falar do amor de Deus para aquelas pessoas necessitadas, vá, faça o que Deus tem te mandado fazer, porque a nossa força, ela vem do Senhor. E se a nossa força vem do Senhor, então precisamos investir tempo na presença do Senhor. Em que você tem investido o seu tempo? Você tem investido o seu tempo nas redes sociais? Você tem investido o seu tempo assistindo Netflix, assistindo novela? Não que seja pecado, não que seja errado você fazer isso, mas onde é que está o seu coração? Qual é a prioridade da sua vida? Será que você está dedicando tempo para falar com Deus através de oração? Você está dedicando o seu tempo para ouvir a voz de Deus através da sua palavra? Então, para que a gente seja forte, temos que dedicar tempo ao Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Então procure conhecer a Deus, procure ter intimidade, ter um relacionamento com Deus. Chame o Senhor para ser o seu amigo íntimo, chame Ele para ser o seu melhor amigo. O mais importante hoje não é ter amigos que tenham uma boa reputação, não é ter amigos que tenham influência, que tenham dinheiro. O mais importante hoje é ter Deus como nosso amigo, é ser reconhecido como homens e mulheres de Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo na história de Débora é que a força da mulher de Deus está na sua coragem diante dos desafios. Nessa história de Débora, ela se deparou ali com muitas pessoas que estavam com medo. Aleluia. Inclusive Baraque estava com medo. Ela se deparou com muitas mulheres, aliás, ela se deparou com muita gente que estava com medo, inclusive Baraque. Mesmo assim, ela teve coragem. Ela foi lá e ordenou aquilo que o Senhor tinha mandado ela falar. O que ela chegou e falou para Baraque? A ordem de Deus é para marchar. E é isso que Deus fala para a igreja. A ordem de Deus é para marchar. Eu te pergunto, qual o teu medo hoje? Por que tu não faz aquilo que o Senhor mandou tu fazer? Porque tu está preocupado com o quê? Qual o teu medo? Tu tem medo de perder o teu esposo? Tu tem medo de perder o teu filho para as drogas? Qual o teu medo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de pegar uma enfermidade? Saiba que a ordem de Deus é para marchar. Não importa a dificuldade, não importa as lutas que apareçam na sua frente. A ordem de Deus é para marchar. E se Ele te mandou, levanta e vai, que Ele cuida dos teus. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Confia no Senhor. Busca primeiro o reino do Senhor. A palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode estar preocupado. Como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês? Como é que eu vou alimentar o meu filho amanhã? Senhor, a minha geladeira está vazia. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas a palavra de Deus diz: confia no Senhor, faça a obra do Senhor, entrega teus problemas, teus medos nas mãos do Senhor, porque Ele vai abrir uma porta tão grande. Ele vai abrir uma porta tão grande que você não vai saber de onde está vindo tanta bênção. Aliás, você vai saber, essa bênção está vindo do Senhor. Débora venceu o medo. Débora venceu o medo. O que é o medo? O medo é um instinto de sobrevivência. Todos nós nascemos com medo, porque ele é um instinto de sobrevivência. É uma forma que o corpo tem para se defender
de um perigo. Ou seja, quando a gente está diante de uma ameaça, de um perigo, biologicamente, o nosso corpo secreta uma descarga de adrenalina. Essa adrenalina faz o nosso coração bater mais acelerado. Para quê? Para a gente correr, para a gente fugir ou para a gente lutar. Ah, irmã, mas tem casos que a gente trava. Exemplo, tem um assalto ali, vem e eu travei, eu não consegui. Ali o teu corpo entrou em colapso, irmãos. Então, biologicamente, o medo, ele serve para isso. Então, todo mundo tem medo. Débora também teve medo. Mas Débora também teve coragem. O que é a coragem? A coragem não é a falta do medo. A coragem é a ousadia que alguém tem para enfrentar o seu medo. Aleluia, Deus. Débora tinha uma confiança muito grande em Deus. Quando confiamos em Deus, apesar do nosso medo, a gente vai. Confesso para os irmãos que eu passei a semana tendo muito medo. A minha mãe dizia assim: minha filha, vai dar certo, vai dar certo. Eu disse: mãe, mas eu estou com muito medo, meu coração está batendo tão acelerado. Mas temos que confiar em Deus. Se Deus mandou a gente ir, a gente vai. E hoje ele chama pessoas corajosas. Hoje eu achei muito lindo quando eu vi as irmãs subindo aqui. Irmãs que dizem assim: eu tenho tanto medo de falar, eu tenho tanta vergonha. Mesmo assim elas venceram o medo, subiram aqui e falaram do amor de Deus, falaram que Deus colocou no seu coração. Eu achei isso muito lindo. E Deus, ele chama nos dias de hoje pessoas que confiam nele. Deus chama pessoas com voz de encorajamento. Débora encorajou Baraque. E Deus, ele nos chama com voz de encorajamento. Qual a sua voz hoje na sociedade? Qual a sua voz hoje na igreja? Será que você é aquela voz que quando alguém chega para falar dos seus problemas, e amiga, eu estou assim, eu não estou bem, você é aquela pessoa que critica ou você é aquela pessoa que encoraja? Eu tenho um exemplo de uma voz que encoraja, que é a minha mãe. Muitas vezes eu estava passando por lutas e tribulações e eu ligava para minha mãe. Minha mãe, ela tem um jeito assim mais rude, quem conhece bem ela sabe. Quando eu ligava para ela assim: mãe, eu não estou bem, e começava a chorar, ela assim: minha filha, mas o que tu tem? Eu falei assim: mãe, eu não sei, eu não quero mais viver, a minha vida não tem mais sentido. Então ela começava a dar uma voz de encorajamento, ela começava a falar aquele monte de coisa. Quando ela terminava de falar, ela fazia uma oração por mim e a paz reinava na minha vida naquele momento. Semana passada eu vi ela fazer uma coisa muito linda. A gente foi visitar a casa da minha tia e quando a gente chegou lá, minha tia, ela estava muito atribulada. Ela começou a falar. A minha mãe perguntou assim: mana, como é que tu tá? Ela falou assim: mana, eu não tô bem não. Aí começou a falar: eu tenho isso, aconteceu isso, eu não sei o que fazer, eu não tenho ânimo. É uma tristeza muito grande no meu coração. E eu fiquei só olhando a conversa dela de longe, né? E eu falei para minha mãe: eu senti a opressão naquele momento ali na vida da minha tia. E a minha mãe, com uma voz encorajadora, ela falou: vem cá, mana, vamos fazer assim, levanta a cabeça, ora, coloca tudo nas mãos do Senhor. E minha mãe começou a profetizar na vida da minha tia. E ao final daquela profecia, a minha mãe orou pela vida da minha tia. 2 dias depois, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se ela conseguiu resolver os problemas, mas o semblante dela já estava bem diferente. A paz pôde reinar naquele lugar. 2 dias depois, a minha mãe fez o almoço e chamou. O semblante dela já era outro. Então, qual a sua voz? Você é aquela voz que encoraja. Quando alguém vem falar dos problemas para você, você encoraja. Você tem essa voz de encorajamento, ou você tem uma voz de crítica, ou você só simplesmente fica calado e deixa a pessoa vir angustiada e voltar angustiada. E
E a terceira coisa que eu aprendo com Débora é a força de uma mulher de Deus estar na sua influência positiva. Barak deu uma missão para Débora. Barak falou para Débora que só iria se ela fosse. Débora poderia muito bem dizer assim: não, eu sou profetisa, eu sou juíza, eu vim aqui, eu entreguei a mensagem que Deus queria que eu te entregasse. Agora, se você não for, é você com Deus. Não, Débora se dispôs, Débora se levantou e foi junto para a batalha. Débora não só entregou a mensagem, mas ela participou, ela esteve presente na batalha. Existem pessoas que só sabem dar sugestões, só sabem criticar. Tem pessoas que olham assim: essa igreja está muito parada. O pastor, se eu fosse o pastor, eu fazia mais evangelismo, eu fazia uma vigília, fazia mais oração, mas quando o pastor marcou uma oração, essa pessoa que está criticando não aparece um só dia na oração. Então, seja como Débora, não só entregue, não só critique, não só dê sugestões, mas faça, tenha ação, vá para cima. Aleluia. Você precisa ser uma influência positiva. Você precisa ser referência. Mãe, você precisa ser referência como mulher. Você precisa ser referência dentro do seu lar. Você precisa ser referência para os seus filhos. Homem, você precisa ser referência como homem de Deus, como pai, como obreiro. Você, igreja, você precisa ser referência no seu trabalho. Será que lá no seu trabalho as pessoas olham para você e veem vocês como homens e mulheres de Deus? Será que as pessoas olham para você e dizem assim: no dia que eu for visitar uma igreja, eu quero visitar a igreja da irmã Antônia. No dia que eu for ser crente, eu quero ser crente como a irmã Sandra, porque ali é uma mulher de Deus. Ou você é aquela pessoa que quem não conhece a Deus olha assim e fala assim: é porque é crente, é porque acabou de sair do culto, misericórdia, como seus vizinhos te veem como homens e mulheres de Deus. Será que vocês podem ser referência